Essa, meu irmão, é uma ideia muito boa, mas eu tenho uma melhor. Vamos chamar alguns dos nossos primos e formar nosso próprio time. Aí, simplesmente, ganhamos o troféu e saímos com ele elegantemente. A economia nacional está atravessando uma das mais graves crises de sua história e, como consequência quase que direta, o desemprego segue nas alturas. A taxa de desemprego, segundo o IBGE, neste primeiro trimestre de 2019, subiu para 12,7%, atingindo aí 13,4 milhões de brasileiros na condição de desemprego. E esta semana, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, o PNAD Contínua, divulgada pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, revelou que 13 milhões e 400 mil brasileiros estão desempregados. O levantamento é mais um indicador de que a economia do país vai muito mal. Além da taxa ser muito elevada, 5,2 milhões de desempregados, isso significa aí quase 40% do total, procuram emprego há mais de um ano. Dos 13,4 milhões de desempregados, 25% estão desocupadas 2 anos ou mais. Alguns estados, inclusive, apresentam taxas impressionantes de desemprego. É o caso do Amapá, com 20%, Bahia, com 18,3%, o Acre, 18%. No outro extremo dessa situação, estados com taxa bastante inferiores, como Santa Catarina, que tem 7,2% de desemprego, mas que apresentam grande elevação do indicador nos anos recentes, o que mostra o agravamento do problema. Pouquíssimos anos, Santa Catarina passa de pouco mais de 2% para mais de 7% de desemprego. Entre os jovens, o desemprego é assustador. A taxa entre brasileiros que tem entre 18 a 24 anos, ficou em 27% no primeiro trimestre de 2019, mais que o dobro da taxa média nacional, de 12,7%. Do ponto de vista da maioria da população, a fórmula neoliberal não funcionou em nenhum lugar do mundo onde foi implantada. O crescimento estagnou, o desemprego aumentou significativamente em qualquer canto do mundo e o patrimônio público foi completamente dilapidado. Claro, do ponto de vista do capital, a fórmula pode funcionar, pelo menos durante um certo tempo. Enquanto tiver patrimônio público para queimar, para vender a preço de banana, a fórmula funciona. Agora, se a fórmula neoliberal não funciona, o que dizer da fórmula ultra neoliberal que o fundamentalista Paulo Guedes está implantando no Brasil, que pretende, por exemplo, vender todas as estatais brasileiras? Our friend Salim Matar is here, is a Brazilian billionaire. He'll sell everything we have there, from the president's palace to the house I was supposed to live, to everything we can sell. Of course, it will be very hard because the president already cut by 70% or 80% the costs with the palace. But we'll try to dislodge him. We'll try to get him out of the palace. At the end, we'll try to sell Petrobras. We'll try to sell Banco do Brasil, or at least merge. We'll try to merge Banco do Brasil with Bank of America. They're great in real estate. They're great in real estate. They're great in real estate and agricultural loans. So let's put them together. We already put Boeing and Embraer together. O ultraneoliberalismo de Guedes, a gente já sabe, vai dar completamente errado do ponto de vista dos interesses brasileiros. Não é difícil fazer esse tipo de previsão, até pela história recente da América Latina. Vai dar errado, dentre outras razões, porque o governo não tem proposta para nenhum dos grandes problemas nacionais. É um negócio horroroso ouvir o governo falar dos problemas nacionais. Eles não têm proposta para nada. O programa de governo de Guedes, programa entre aspas, é vender o patrimônio do país e destruir as estruturas de atendimento à população, como agora estão empenhados em fazer com a Seguridade Social. PEC 06 de 2019, que é a destruição da Previdência e, mais do que isso, da Seguridade. Eles acreditam que destruindo essas estruturas, fruto de décadas de luta dos trabalhadores, o crescimento do país irá retomar, como se fosse uma mágica. Se der errado, não há problema. Coloca-se a culpa nas corporações e no
populismo do Congresso Nacional. Parece até uma brincadeira. O problema é que Paulo Guedes não é chefe de um laboratório de testes econômicos ou coisa parecida. Ele é ministro do Brasil. Ele é ministro de um país que tem a 9ª economia do mundo e uma das maiores populações do globo, além de um território continental também. Se aguardarmos que o projeto de Paulo Guedes fracasse, e é certo que isso vai acontecer, o Brasil pode implodir social e economicamente. Quanto a isso, não há dúvidas de que esse risco existe. A solução para os problemas da economia e da sociedade, como já aconteceu em outros momentos da história do país, não está nos laboratórios ou nos gabinetes. Parece estar nas ruas, ou seja, no fortalecimento do movimento dos trabalhadores e da juventude contra a política de destruição do país que esse governo está encaminhando. A destruição da Seguridade Social, a venda das estatais a preço de banana e a entrega das riquezas naturais para os seus patrões estadunidenses são crimes neoliberais simplesmente inomináveis.